Olá, assombrosos. Hoje eu vou te contar duas histórias que parecem vir de mundos diferentes, mas falam da mesma criatura, um homem isolado numa torre de rádio, cercado por silêncio e luzes que não deveriam existir, e outro, perdido entre cercas e galinheiros, lutando para entender o que caça os animais à noite. Dois relatos separados por quilômetros e unidos por um mesmo horror. O sangue drenado, o cheiro de ferro e olhos vermelhos que observam no escuro. Alguns dizem que veio do mato, outros juram que veio do céu. A verdade? Talvez o chupacabra nunca tenha sido uma lenda. Então apague as luzes, coloque os fones e tente não olhar para fora da janela. Porque o que você vai ouvir agora vai te fazer pensar duas vezes antes de chamar algo de história de fazenda. Se você tem coragem, fique comigo. Primeiro relato. Trabalho como técnico de rádio em uma cidade pequena do interior de Minas Gerais há mais de 10 anos. E minha vida sempre foi feita de ruído. Chiados, ondas cruzadas, interferências que aparecem do nada, ajustes finos em cabos, soldas que falham nas madrugadas frias. Eu gostava dessa rotina porque havia uma ordem silenciosa nela, quase um ritual. A torre fica num morro isolado, cercada de pasto, uns eucaliptos que rangem quando o vento bate, e um galpão simples com a estação, o gerador e um quarto onde eu consigo encostar por algumas horas. Naquela noite abafada de março, tudo parecia normal, até que os cachorros da região começaram a latir em cascata, como se uma onda passasse por cada sítio e fazenda. E de repente, o som se cortou num silêncio que engoliu os grilos, os sapos e até o meu próprio passo. Eu estava anotando medidas de sinal quando o rádio abriu um chiado diferente. Não aquele ruído branco de sempre, mas algo como uma voz metálica tentando se formar. Palavras sem língua, sílabas quebradas. Senti um frio miúdo na nuca e subi para a torre com a lanterna, pensando em curto, pensando em umidade, pensando em qualquer coisa que não fosse medo. O céu estava claro de estrelas, mas além delas havia luzes que não faziam sentido, clarões silenciosos, movendo-se devagar, sem trilha, sem barulho de avião, sem pisca de helicóptero, apenas uma presença luminosa que parecia olhar de cima. O ar tinha cheiro metálico, aquele gosto de ferro na boca, misturado com um odor de ozônio, como depois de uma descarga elétrica, e meus pelos do braço se arrepiaram como se eu tivesse encostado em uma cerca viva. Foi quando virei a lanterna para o terreno vizinho e vi as cabras estiradas no chão, 3 delas, com 2 furos precisos no pescoço e uma secura que doeu nos olhos, como se cada gota de sangue tivesse sumido. Eu já tinha ouvido histórias, mas na hora, o estômago virou e a respiração falhou, porque não era o tipo de morte que um cão, uma onça, um homem faria. Então, entre o poste e a sombra do curral, ela apareceu, baixa, não mais que 1,5 metros, pele acinzentada cheia de saliências, algo como espinhos ou placas que acompanhavam a coluna, olhos vermelhos que não eram reflexo da lanterna, mas luz própria, um brilho fundo e cruel. Os movimentos eram rápidos, quase saltos, quase tremores, e quando ela virou o rosto para mim, abriu a boca fina, mostrando dentes compridos, agudos, como agulhas. O som que saiu não foi rosnado nem grito. Foi um chiado metálico que feriu meus ouvidos e fez meu joelho fraquejar. Fiquei travado, com a lanterna tremendo, e por um segundo jurei que ela avançaria. Mas as luzes no céu pulsaram de novo, um clarão que não iluminou como o sol, apenas pressionou a noite, e a criatura recuou, como se obedecesse, como se algo lá em cima segurasse sua corda invisível. Em 2 movimentos, sumiu na escuridão.
Eu desci os degraus como quem escapa de um incêndio, com a sensação de que qualquer sombra era uma mão puxando meu tornozelo, e me tranquei no quarto da estação. O rádio continuou chiando, abrindo intervalos de silêncio que pareciam respirar. E por 3 horas eu não consegui pensar em nada, além dos olhos vermelhos e do cheiro de ferro. De manhã fui à cidade com as mãos ainda trêmulas. Peguei café forte e entrei na biblioteca pública como quem procura remédio. Os jornais amarelados dos anos 90 falavam de Sorocaba, Ibiúna, Goiás, Nordeste, ataques em série, animais drenados, 2 furos no pescoço, e o detalhe que sempre aparecia nos depoimentos era luz no céu na mesma noite. Gente simples descrevendo clarões, pontos que se moviam sem som, apagões estranhos, rádio que falava sozinho. Um recorte citava ufólogos dizendo que o chupa-cabra era um coletor biológico, um ser de fora mandado para colher sangue, como quem recolhe amostras de solo. Outro falava em híbridos, experiências soltas, criaturas que não pertenciam a este lugar. Eu saí de lá com mais peso no peito do que respostas, porque tudo que eu tinha visto encaixava demais nas linhas impressas, e eu não queria ter razão. Voltei para a torre decidido a fazer o que eu sabia: medir, gravar, comparar, observar sem inventar nada. Troquei cabos, limpei conectores, chequei aterramento e no final da tarde sentei na porta do galpão para ouvir o campo como um instrumento. Um vizinho antigo, seu Ademar, passou a cavalo e parou para conversar, olhando de longe o terreno das cabras. Eu tentei explicar sem parecer louco. Contei dos clarões, do cheiro, do rádio, e ele me ouviu com a calma de quem carrega muita noite nas costas. Isso não é bicho de mata, não. Quando os cachorros calam de uma vez, é porque não entendem o que está passando, disse, sem teatrinho. Ele contou que nos anos 90 perdeu porcos em 2 semanas, sempre do mesmo jeito. E no céu, naquelas noites, havia luz. Eu precisava do contraponto e fui até o armazém do Zé Carlos, homem prático, riso fácil, que me chamou de impressionado. Disse que onça come sem fazer bagunça, que cobra mata sem barulho, que tudo isso é gente querendo aparecer. Eu queria que o Zé tivesse razão, porque a razão dele me devolvia a torre, o rádio, a rotina. Voltei com a mistura dos dois no ouvido e passei a noite de vigília, anotando intervalos de chiado, testando antena reserva, registrando o comportamento dos cachorros com o celular. À meia-noite, começou de novo, latidos rolando de longe para perto, crescendo como um trem, e então silêncio chapado, um pano pesado cobrindo todos os sons. Na mesma hora, o rádio abriu uma faixa limpa, uma interferência tão definida que parecia canal. Entre o chiado e uma voz quebrada, juro que ouvi 3 sílabas repetidas, como se alguém ensaiasse a boca. Tira, tira, tira. E depois um ruído que lembrou respiração ao microfone. Eu não bebo, mas fiquei bêbado de medo. E mesmo assim, caminhei para perto da cerca, porque era meu trabalho observar, e eu tinha uma câmera infravermelha emprestada. O campo estava uma faixa cinza, e a torre parecia um esqueleto. Vi uma sombra baixa se mover entre os mourões. Uma velocidade que não é de gente nem de cachorro, e um brilho vermelho cortou a tela por um segundo. O cheiro de ferro voltou, misturado com um odor seco, como pele queimada. Eu recuei, bati o pé numa pedra, quase caí. E o clarão no céu piscou de novo, mais fraco, como uma lâmpada distante com mau contato. A sombra parou, girou a cabeça, e eu senti o mundo afunilar. Se ela avançasse, não haveria cerca ou porta que segurasse, mas não avançou. Em vez disso, deu 2 passos para trás e se perdeu no escuro como se fosse chamada. De manhã encontrei uma cabra do outro lado do vale
caída num lugar onde ninguém passa, 2 furos limpos, o corpo sem sangue, sem arrasto, sem pegada clara, além de marcas indecisas que lembravam dedos finos. Tirei fotos, medi distância, comparei tempo de latidos, tempo de interferência e montei uma linha. Ela não era perfeita, mas dizia que quando as luzes moviam, o rádio mudava. E quando o rádio mudava, o campo silenciava. E quando o campo silenciava, algum animal caía. Fui atrás de mais gente. Um caminhoneiro que passa aqui à noite contou de um trecho da serra, onde o rádio AM vira um coro de vozes metálicas, e que no dia seguinte, numa fazenda perto da pista, acharam ovelhas secas. Uma professora lembrou de uma noite em que os alunos viram estrelas caminhando. E no outro dia, o jornal falou de galinhas mortas sem sangue. Eu anotei tudo, com letra firme que tremia por dentro, e percebi que eu estava enfiando o pé num lago que não tinha margem. Eu podia ser o maluco da torre, o cara das luzes, mas também podia ser o técnico que não ignorou medidas quando elas começaram a desenhar um padrão. À tarde fui falar de novo com seu Ademar. Ele olhou para o alto, coçou a barba e disse que já tinha visto luz que chamava bicho e luz que afastava bicho, e que talvez o chupacabra fosse só a mão que desce para colher o que eles querem. Suor, sangue, cheiro, não sei. E que a gente só pode se esconder quando os cachorros calam. Voltei com uma certeza que nunca me ajudou. Eu ia continuar vendo. Eu não escolhi uma resposta. Escolhi a vigilância. Instalei um gravador no rádio. Programei alarmes para variações de sinal. Coloquei a câmera num tripé com rotação lenta e passei a dormir em horários quebrados, como pescador que respeita a maré. 2 semanas depois, na madrugada mais limpa de todas, o céu abriu como se tivesse sido lavado. Primeiro vieram 2 luzes, não muito altas, deslizando como quem sonda, e pararam sobre o morro vizinho sem ruído. Os cachorros dispararam, e eu contei 12 latidos diferentes antes do silêncio total, porque eu tinha decidido que números me salvariam. O rádio abriu um corredor de som sem estática, uma faixa em que o chiado parecia respirar, e no meio, por 3 vezes, algo tão parecido com voz que me fez responder sem perceber, como se o aparelho fosse alguém. Quem está aí? Eu disse, e me arrependi de ter deixado minha boca dizer qualquer coisa. O campo não tem coragem para oferecer, e eu também não tinha. A criatura surgiu no limite da luz, um corpo pequeno e comprimido, como se cada fibra fosse feita para o ato único de furar e sugar. Os olhos vermelhos não piscavam, e quando ela avançou um passo, eu entendi que meu medo tinha razão própria. Não era infantil, não era exagero, era só o corpo me dizendo que viver depende de recuar. Eu recuei, mas não corri. Segurei a lanterna baixa, apaguei o feixe e deixei o céu iluminar o que ele quisesse. O cheiro de ferro era mais forte do que antes, quase um sabor. E por um momento senti que minhas mãos estavam frias o suficiente para perder o facão se eu tentasse. A criatura inclinou a cabeça, como se escutasse minha respiração. E ali, por um segundo impossível, o rádio falou comigo numa língua que não existe. Eu não entendi, claro, e talvez não houvesse nada para entender. Apenas um chamado, um comando, um teste. O clarão de cima pulsou, e como se puxassem a rédea, ela parou, recuou 2 passos e desapareceu fazendo um ruído de fio tensionado, um som que não pertence ao mato. Fiquei parado muito tempo, até o céu voltar ao que ele finge ser. No dia seguinte, tive vontade de ir embora, de pedir demissão, de devolver minha vida para os horários normais. Mas escolhi ficar porque algumas histórias não aceitam final fácil. Coletei as gravações, comparei as curvas, imprimi gráficos, e tudo que eles diziam era o que eu já sabia. Sempre que o céu manda luz sem som,
Aqui embaixo, algo calha de morrer sem sangue. Anos passaram. Gente nova veio trabalhar. Alguns riram dos recortes e dos arquivos. Outros se calaram depois de ver e não querer falar. Eu segui, com menos sono e mais cuidado. E hoje, quando o rádio chia sem motivo e as estrelas parecem caminhar devagar demais, eu não olho para cima como quem admira, eu olho como quem respeita. Talvez o chupacabra não seja um bicho da terra. Talvez seja uma ferramenta, uma mão de coleta de um corpo que não é daqui. Talvez seja só nossa incapacidade de aceitar que nada precisa de nós para existir. Eu não sei. E o que eu não sei me acompanha. E se algum dia você estiver sozinho no campo, o rádio abrindo corredores de chiado e os cachorros calando de repente, lembre-se de mim e dos olhos vermelhos na beira da cerca. Não invente coragem que não tem. Não finja que é só vento. Pode ser que ele esteja por perto, e se estiver, não é ele quem decide. É o que brilha acima dele, sem som, como se o céu inteiro respirasse olhando para cá. Quando o silêncio vier pesado e o cheiro de ferro tocar a sua boca, entre, feche a porta, ouça o rádio e espere. Às vezes, recuar é o único jeito que a vida tem de continuar. Segundo relato, sempre fui cético com essas histórias de monstro. Até aquele verão trabalhando na fazenda do meu tio no interior do Paraná. Meu nome é Rafael, tenho 28 anos e sou técnico em informática. Mas na época estava desempregado e aceitei ajudar meu tio durante a colheita. Na cidade eu vivia cercado de tecnologia, consertando computadores e celulares. Na fazenda era um mundo completamente diferente. A fazenda ficava a 30 quilômetros de Guarapuava, numa região bonita, mas bem isolada. Cheguei no início de dezembro, e nos primeiros dias foi tudo normal. Acordava às 5 da manhã com o canto dos galos, trabalhava até o pôr do sol e dormia cedo, exausto. Meu tio, o seu Orlando, era um homem simples de 50 e poucos anos, que herdou a terra do pai e criava 20 cabras para leite e queijo, além das plantações de soja que ocupavam a maior parte da propriedade. A primeira coisa estranha aconteceu na segunda semana, numa quarta-feira. Encontramos uma cabra morta no pasto mais afastado, mas não era uma morte normal. O bicho estava completamente sem sangue, pálido como papel, com 2 furos pequenos e precisos no pescoço. Não havia sangue no chão, nem sinais de luta, nem pegadas de outros animais por perto. Só a cabra, seca e rígida. Deve ter sido algum cachorro do mato, ou talvez uma onça. Meu tio disse enquanto examinava o animal, mas dava para ver pela expressão dele que ele estava mais preocupado que o normal. Ele conhecia aquela terra como a palma da mão e sabia quando algo estava fora do comum. Nos 3 dias seguintes, mais 2 cabras apareceram da mesma forma, sem sangue, sempre com aqueles 2 furos simétricos no pescoço, como se feitos com uma ferramenta cirúrgica. Os outros peões começaram a ficar nervosos, sussurrando entre si durante o trabalho. O Zé, que trabalhava na fazenda há 20 anos, foi o primeiro a mencionar o nome que eu achava que era só lenda. Tá com cara de obra do tal chupacabra. Ele comentou na hora do almoço, enquanto a gente comia feijão com arroz debaixo da mangueira centenária. O sol estava quente, mas eu senti um calafrio. Eu ri, tentando disfarçar o desconforto. Zé, para com isso. Chupacabra é lenda para turista e programa de TV sensacionalista. Mas ele não estava brincando. Os olhos sérios dele me fixaram, enquanto ele balançava a cabeça. Já vi coisa parecida antes, rapaz. Em 98, na fazenda do seu Manoel, a 10 quilômetros daqui, foi a mesma coisa. Cabras mortas, galinhas, até um bezerro pequeno. Nunca acharam o que era, mas os animais sumiram por um tempo e depois voltou tudo ao normal.
A coisa ficou realmente séria quando começamos a encontrar outros animais mortos além das cabras. Galinhas do galinheiro principal, patos que viviam perto do lago e até o cachorro de guarda que pertencia a um dos vizinhos. Sempre o mesmo padrão, sem uma gota de sangue, aqueles 2 furos no pescoço e um cheiro estranho que eu nunca vou esquecer. Era meio doce, como mel estragado, e meio podre, como carne em decomposição. O cheiro impregnava o ar por horas depois de cada morte. Uma noite, eu estava voltando do bar na vila mais próxima, onde tinha ido encontrar uns amigos. Era por volta das 11 e a estrada de terra estava escura como breu, só com a luz amarela e fraca dos faróis do meu carro velho. De repente, vi alguma coisa cruzando a estrada na minha frente, movendo-se rápido demais para identificar. Pisei no freio com força e o carro quase saiu da pista, levantando uma nuvem de poeira. A coisa parou por um instante no meio da estrada, iluminada pelos faróis. Era do tamanho de um cachorro médio, mas se movia de um jeito estranho, quase pulando em vez de correr. Tinha olhos vermelhos que refletiam a luz como faróis de carro, e uma cor cinza escura que parecia absorver a luz em vez de refletir. Antes que eu pudesse ver mais detalhes, ela desapareceu no mato denso à beira da estrada. Cheguei em casa ainda tremendo, as mãos suadas no volante. Contei para meu tio o que tinha visto, mas ele tentou me acalmar, dizendo que devia ser um gambá doente ou talvez um cachorro do mato com sarna. Só que eu conhecia os animais da região desde criança, quando passava as férias na fazenda, e aquilo não se parecia com nada que eu já tinha visto. 2 dias depois, a situação piorou drasticamente. Acordei no meio da noite com um barulho estranho vindo do galinheiro, diferente do barulho normal dos galos ou dos outros animais. Era um som baixo, como arranhões metálicos misturados com um grunhido suave. Peguei a lanterna potente que ficava na minha cabeceira e fui ver, vestindo só os shorts e uma camiseta. Quando cheguei perto do galinheiro, ouvi o som mais claramente e vi uma sombra se movendo rápido entre as gaiolas. Apontei a lanterna diretamente para o movimento e o coração quase parou no meu peito. Era ela, a mesma criatura que eu tinha visto na estrada, só que agora de perto e com boa iluminação, dava para ver detalhes que me fizeram tremer. Tinha pele cinza e enrugada, como couro velho, olhos vermelhos e saltados que pareciam não piscar, espinhos pontiagudos nas costas formando uma crista irregular e patas traseiras com garras compridas e recurvadas. Ela estava agachada sobre uma galinha e quando a luz bateu diretamente nela, soltou um rosnado baixo e gutural antes de correr para o mato com uma velocidade assustadora. Mas não foi a visão da criatura que me deixou em pânico permanente. Foi o que ela deixou para trás. No chão de terra do galinheiro, tinha uma marca estranha, como uma pegada, mas com 3 dedos longos e finos e marcas de garra profundas na ponta de cada dedo. E o cheiro, aquele mesmo cheiro doce e podre das outras mortes, mas agora mais forte, mais pessoal, como se a criatura tivesse deixado um pouco de sua essência no ar. No dia seguinte, ainda abalado, chamei o Zé em particular e mostrei as pegadas que eu tinha protegido com uma lata velha. Ele ficou pálido, o rosto perdendo toda a cor enquanto examinava as marcas no chão. É ele o chupa-cabra. Eu avisei, Rafael. Agora ele sabe que você viu ele. Isso é pior. Decidimos montar uma vigília organizada naquela noite. Eu, Zé e mais 2 peões, chamados João e Marcos. Ficamos escondidos atrás de fardos de feno perto do curral principal, armados com 2 espingardas velhas, mas funcionais, e lanternas potentes que Zé tinha guardado para emergências. A noite estava excepcionalmente fria para dezembro, e um silêncio incomum pairava sobre a fazenda, sem nem mesmo o som habitual dos grilos ou dos sapos. Por horas, não aconteceu nada além do vento frio cortando nossas faces,
Estávamos quase desistindo, com o João já cochilando contra os fardos de feno, quando ouvimos um barulho vindo da direção das cabras. Era um som baixo e perturbador, como um choro de bebê misturado com um grunhido de porco, vindo das sombras perto do cercado. Acendemos as 4 lanternas ao mesmo tempo, iluminando o curral como se fosse dia, e lá estava ele, no meio do curral, agachado sobre uma cabra que parecia paralisada pelo medo. Quando as luzes o atingiram, ele levantou a cabeça rápido demais para ser natural, e os olhos vermelhos brilharam com um reflexo estranho, quase metálico. Zé atirou primeiro, o tiro ecoando pela noite silenciosa, mas a coisa se moveu rápido demais, quase como se tivesse antecipado o disparo. Ela pulou para trás com um movimento que desafiava a física, as patas traseiras impulsionando um corpo que parecia mais leve que o ar, e desapareceu na escuridão, além do alcance das lanternas. Corremos para onde ela tinha estado e encontramos a cabra ainda viva, mas tremendo incontrolavelmente, os olhos arregalados de terror puro. No pescoço do animal, 2 pequenos furos sangravam levemente, e ela parecia fraca, desorientada, como se tivesse perdendo muito sangue em questão de segundos. Foi naquele momento exato que percebemos que estávamos lidando com algo que ia muito além da nossa compreensão. Algo que não seguia as regras normais da natureza, que operava em um nível diferente de existência. Nos dias seguintes, a coisa ficou progressivamente mais ousada, mais confiante. Uma noite, eu estava sozinho na casa principal, porque meu tio tinha ido para a cidade resolver questões burocráticas. Ouvi um barulho distintivo no telhado, como se algo com peso considerável estivesse andando sobre as telhas de cerâmica. Peguei a espingarda, que agora ficava sempre ao lado da minha cama, e fui ver cautelosamente pela janela do corredor que dava para o quintal. Lá fora, na luz prateada do luar, vi ela parada no ponto mais alto do telhado do galpão principal. Ela estava olhando diretamente para a casa, especificamente para a janela do meu quarto. E eu juro que nossos olhos se encontraram através da distância e da escuridão. Foi quando eu percebi, com um frio na espinha que nunca mais esqueci, que ela não era só um animal irracional. Havia uma inteligência calculista naquele olhar, uma consciência que me estudava, que me avaliava, algo que me deu mais medo do que qualquer dente ou garra poderia dar. A coisa durou mais 3 semanas completas, um período que pareceu uma eternidade. No total, perdemos 15 cabras, 20 galinhas e 3 cachorros de guarda que tentaram proteger o território. E então, do nada, como tinha começado, as mortes pararam. O chupa-cabra simplesmente desapareceu, sem aviso, sem explicação. Alguns dos peões mais velhos disseram que ele tinha seguido para outra região, seguindo alguma migração animal ou mudança climática. Outros, mais supersticiosos, disseram que tinha morrido ou sido morto por alguma força maior. Mas eu sei, no fundo da minha alma, que não foi nenhuma das duas coisas. Eu voltei para a cidade no final do verão. Consegui outro emprego na minha área de informática. Tentei retomar minha vida normal. Mas algumas coisas mudaram fundamentalmente em mim. Nunca mais fui cético com nada que a ciência não pudesse explicar imediatamente. E até hoje, quando visito meu tio na fazenda durante as festas de fim de ano, sempre levo uma lanterna potente que comprei especialmente para essas visitas. E fico acordado até mais tarde, sentado na varanda, ouvindo atentamente os sons da noite, analisando cada ruído, cada sombra. Às vezes, quando o vento está vindo da direção certa, daquele pasto mais afastado onde tudo começou, eu ainda sinto aquele cheiro doce e podre, fraco, mas inconfundível. E sei, com uma certeza que vai além da lógica, que ele está por perto, observando, esperando,
Talvez por mais sangue, talvez por algo mais. Da próxima vez que você for para o interior, visitar parentes ou passar férias numa área rural e ouvir os mais velhos contando histórias sobre o chupa-cabra ou outras criaturas da noite, não ria como eu fiz. Não descarte como superstição de gente simples, porque algumas lendas, algumas histórias que passam de geração em geração, são mais reais do que a gente imagina. Elas vivem nas sombras, à espera de quem duvide o suficiente para se aproximar. Obrigado por chegar até aqui, assombrosos. Se você conseguiu acompanhar esta história até o fim, parabéns. Você enfrentou o lado mais sombrio da realidade comigo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos relatos. Se você tem coragem, fique comigo.